Alô, 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 está entrando no ar o seu, o nosso programão do João. Eu sou o produtor cultural João Luiz Azevedo e hoje é sexta-feira. Sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de março, dia 7 de março. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programão do João. E hoje eu trago, mais uma vez, muita gente bacana para a gente papear, para a gente falar de música, falar de teatro, falar de artes plásticas, falar de coisa boa, porque coisa ruim eu não falo de política, não falo de políticos, não falo de doença, então eu só falo de coisa boa. E já trago aqui, já abro o nosso programão do João de hoje, trazendo duas grandes personalidades, dois grandes amigos das artes. Do meu lado direito eu trago Carlos Evanei, o cover oficial do Roberto Carlos. Boa tarde, Carlos Evanei. Bom dia, João. Eu costumo dar bom dia. Mas passou de meio-dia, apesar de eu não ter almoçado, é boa tarde. Não, enquanto não escurece, para mim é bom dia. É isso aí. Ele bom dia a você e a todos. Valeu. Bom dia. É isso. Lembrando que Carlos Evanei vai falar sobre a carreira dele e também sobre o show que ele fará na próxima segunda-feira lá no Teatro Rival. E do meu lado esquerdo aqui, tem o queridíssimo Repolho, um grande percussionista, 50 anos de estrada, que vai contar um pouco da vida dele sobre o lançamento da biografia que ele fez agora no mês de janeiro, lá em Botafogo. Boa tarde ou bom dia, Repolho? Bom dia, boa tarde, João, salve. Só bate-papo bacana, só cultura, só entretenimento. Vamos começar agora falando com Carlos Evanei. Evanei, como é que começou essa tua história de ser o cover do Roberto Carlos? Ih, rapaz. Agora... Eu sei que você já me contou isso. Tu quer ouvir mesmo, bicho? Tu quer ouvir mesmo? A história é longa. Não, vou reduzir bastante. Eu tinha meus 5 para 6 anos de idade, bicho, na minha terra natal de Maragogipe, na Bahia, não é Maragogi, né? Lá em Fortaleza, não sei, acho que é em Fortaleza, Ceará e tal. É Maragogipe, na Bahia, terra do Zé Trindade, né? Comediante Zé Trindade. Eu brincando lá, de bola de gude, lá com as criançadas e tal, né? Como eu disse, 5 para 6 anos de idade. Aí, de repente, cara, eu ouvi uma música, né? Porque até então eu só ouvia as músicas do Nelson Gonçalves, Carlos Alberto, Orlando Dias, Ângela Maria, Calbi Peixoto, né? Aquelas, né, essas levadas aí, o Valdir Soriano e tal, eram os cantores da época ali, né? E de repente eu ouço uma música, pô, cara, totalmente diferente, maravilhosa, né? Malena, eu sou um sonhador, oh, Malena, tchan, tchan, eu quero seu amor, tchan, 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 tchan. Olha só, um calypso, né? Na época ali era um calypso, um twist de repente e tal. Aí... Fica aí, fica tocando aí. E é bom que toque, né? É bom que quando toque, não né? Toca, porra, fica ruim, mesmo, né? bicho, fica ruim. Quando não toca, que a coisa fica ruim. Mesmo, né, cara? Aí, resultado. E aí eu me apaixonei, aí eu fiquei sabendo que era Roberto Carlos, né? Que isso aí foi na casa de um vizinho, que eu não tinha televisão, rádio, essas coisas e tal. E aí eu me apaixonei ali pela voz do Roberto Carlos, pela música e tal. E eu disse, caramba, bicho, eu quero ser esse cara. Olha só, bicho, é verdade. Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara, é ótimo. Eu quero ser esse cara, bicho, quando eu crescer. Porque eu já tinha aquela coisa de cantar. Né? Com 5 anos de idade, eu já cantava naqueles programazinhos de calouro, já me enfiava nos lugarzinhos que tinha música e tal, já ficava por ali e tal, doido para cantar alguma coisa e tal, com 5 anos. Imagina, eu quero ser esse cara, é ótimo. Aí eu, queria ser esse cara, bicho, que legal. Aí, resultado, fui crescendo, né, as coisas foram se modificando, o Roberto, né, fazendo cada vez mais sucesso, e eu fui ouvindo muito Roberto, já começando a colecionar as coisas dele, né? Eu tenho tudo que tu possa imaginar do Roberto Carlos. Eu acredito. É verdade, tudo. E aí, cara, comecei a cantar, já num conjuntozinho lá na cidade, depois vinha aqueles convites para cantar em festas e tal, aquela coisa toda e tal, e sempre cantando Roberto Carlos. Mas na cidade, todos me chamavam de Roberto. E aí, Robertinho, e aí, Robertinho, e tal, papá, legal, não sei o quê, e tal, aquela coisa toda. E a coisa veio, cara, veio, tá, papai, quando foi 76, eu acho, 75 para 76, eu vim para o Rio de Janeiro
para tentar, né, a carreira e conhecer esse cara, né? Sabe que esse cara existe, bicho? Roberto Carlos? Será que é de verdade, Será né? que é de verdade, bicho, esse cara, bicho, né? Que eu via na televisão, é uma brasa, amor e tal, aquela coisa toda e tal. E aí, cara, foi isso. Vim e tal. Quando comecei a cantar aqui nas boates, churrascarias, bares, já nas boates, churrascaria, comecei ali com Elimar Santos, com o Sidney Magalhães. Tu sabe quem é Sidney Magalhães? Sidney Magal. É o Sidney Magal. Ele cantava as músicas românticas e tal. Eu dizia para ele, bicho, pode cantar o que você quiser, só não pode cantar Roberto Carlos. Deixa comigo isso aí, pô. Entendeu? E a Elimar Santos cantando lá as coisas da Clara Nunes e tal, só se vestia de branco, né, com aquele colar e tal, aquela coisa toda. Tudo isso nas boates, cowboy, Praça Mauá e tal. Cantei todas as boates que tu possa imaginar, bicho. E é isso. Depois comecei a gravar em 78 meu primeiro disco, né? Aí já vim com a música do Nenel, que inclusive vou fazer uma homenagem a ele no Teatro Rival segunda-feira. Vai ter uma linda homenagem ao Nenel que eu estou preparando, e ele vai estar presente. Viu? E hoje, cara, graças a Deus, né, sou considerado aí o cover oficial por toda a imprensa, por toda a mídia brasileira, cover oficial do rei Roberto Carlos. E é isso. Fui convidado agora pela terceira vez por ele a curtir o Cruzeiro de 12 a 16 agora de março, depois do dia 10, né, que é o show dia 10. Dia 12 já estou indo para o Cruzeiro do Roberto, a convite dele pela terceira vez. Que maravilha, né, bicho? Que maravilha, que maravilha. Dizer, é um reconhecimento, né, do trabalho, né? É um assim, reconhecimento eu sei a resposta, né, que a gente já falou sobre isso, mas as pessoas que estão nos ouvindo certamente querem saber. Você já foi apresentado ao Roberto, você conhece ele pessoalmente, o Roberto te reconhece como cover oficial dele. Fala um pouquinho da tua relação com ele. A minha relação com ele é maravilhosa, né? Eu procuro... não sempre, né, procurar ele lá na URC e tal, pá, né? Porque eu não sei encheu o saco dele, né? Não, de jeito algum. Às vezes ele até diz, pô, bicho, aparece mais e tal aí e tal. Eu digo, tá bom, meu rei, tá bom, eu vou aparecer e tal, pá. Mas ele fala isso, Aí eu digo, né, eu não vejo muito, né, até para não te incomodar, ele fez, ele faz assim, né? Ele faz assim mesmo. Pô, bicho. Pô, bicho, Aí eu digo, não, Roberto, né, sempre que né, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, eu venho aqui te ver, te abraçar, te encher de beijo, que eu encho mesmo ele de beijo, viu? Eu pego ele e encho ele de beijo. Eu digo, Roberto, ó, isso aqui esse monte de beijo é meu, esse aqui é da minha filha, esse aqui... Ele vê, pô, chega, pô. Dá um por todos. Né? E essa coisa do fã, né? Eu não sei se você concorda, se vocês concordam. No outro dia eu estava comentando aqui, foi semana passada, eu recebi aqui no programa uma galera do bloco que homenageia o Djavan. E aí eu perguntei, porra, e aí, se de repente no meio do carnaval lá no bloco, né, que é um bloco parado, com palco, plateia... Enfim, ele aparece. Ele aparece. Aí, não, mas não sei nem o que vou fazer, não sei o quê. Eu falei, eu acho que o grande barato dessa coisa do fã é esse distanciamento. Eu acho que se o Roberto Carlos aparecesse para você no show meu, uma semana, você já ia mudar a não maneira de vê-lo, não? Não sei. Porque todas as vezes, olha que eu já tive com o Roberto várias vezes, bicho. Ele, inclusive, fala, Ivan, pode ser bobo, bicho. Ele fala assim, pode ser bobo, cara, que eu fico só olhando para ele o tempo todo. Eu não pisco o olho, bicho. E a minha emoção é a mesma da primeira vez que eu vi o Roberto. Eu sempre fico, meu Deus do céu, quando ele abre, quando eu estou lá, né, que o segurança, eu vou no aviso, né? Eu vou lá, fico lá na URC, sentadinho e tal, aí o segurança vem, abre a porta, Evanei, vem cá, o Roberto quer falar com você. Eu digo, caraca, aí o coração começa a disparar, cara, de uma maneira, cara, que eu fico assim, eu fico me tremendo assim. Você acredita nisso? É a mesma emoção. E outra coisa, posso te dizer que a emoção de ter visto o Roberto pela primeira vez foi maior do que eu ter visto meu primeiro filho pela primeira vez na maternidade. Tu acredita? Foi. Quando eu vi meu primeiro filho, lógico que é uma emoção grande, né? Claro. Mas a emoção de eu ter visto o Roberto Carlos na minha frente, a emoção foi muito maior. Entende? Talvez pelo Roberto Carlos, assim, ele tem isso, né? Diferente de alguns outros artistas, ele tem esse
magnetismo. Eu tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, claro que numa relação de fã, de no camarim, enfim, fui, a outra vez foi no navio dele, eu como jornalista, e naquela coletiva da imprensa. Sim, sim. Porra, até apertar a mão dele, cara, porra, você treme. Não, treme. Até por menos treme. Que não é o meu caso, eu sou fã dele. E eu tive uma relação com ele, eu no meu primeiro casamento com a mãe dos meus filhos, e ela nunca foi muito de Roberto Carlos, aquela coisa de classe média alta, Zona Sul, de esponja, Roberto Carlos nada, é careta, não sei o quê, papapá. E lá pelo ano de 88, 89, não, 87, 88, ele abriu uma casa na rodovia Amaral Peixoto, se eu não me engano, que foi o Rio Sampa. É isso mesmo, Rio Sampa, exatamente. E essa casa abriu com o show dele. Isso, Vila Brasil, né? É isso? Vila Brasil? E aí eu fui convidado, já era imprensa na época e tal, papapá. Aí eu falei, vamos. Ela, porra, tem que ir mesmo, Roberto Carlos, não tem passeio mais chinfrim, não. Maior artista do país, só falta dos você me maiores do mundo. convidar para ver Agnaldo Timóteo, Gretchen. Aí eu falei, porra, é abertura da casa, imprensa, buffet, enfim, aquelas coisas de imprensa, né? Aí ela, tá bom, vou lá ver qual é. Chegamos, porra, maior recepção, primeiro lugar lá de frente para ele e tal, mas ela, porra, de sacanagem, né? Naquela tipo, vou ver qual é, não tá nem aí. Comemos, bebemos, comendo. Porra, quando a orquestra entrou, né, que meteu os primeiros acordes, antes dele entrar, ela começou a tremer. Ela falou, caraca, João. Ela estava arrepiada. Quando o homem entrou, ela falou, que isso? É isso mesmo. Não estava errado. E aí, depois disso, eu fui Maracanãzinho, fui assistir ele já várias vezes no Canecão, Metropolitan. Mas a primeira vez que eu assisti ele foi no Rio Sampa. E essa demonstração de arrepio dela é de todo mundo que está ali. Hoje jamais, se o Rio Sampa ainda existisse, não sei se existe, acho que não. Eu acho que não. Hoje jamais ele iria no Rio Sampa, porque não cabe mais lá dentro. Não cabe. Roberto não cabe mais lá dentro, você vê, né? Não cabe. Você vê, né? Pois é. Na verdade, foi uma exibição de abertura da casa, eles certamente pagaram o cachê para que a abertura fosse... Hoje jamais teriam condições de contratar Roberto Carlos. Depois, eu acho que e ele nem iria porque não cabia o público lá dentro. Em seguida teve o Metropolitan. Exatamente. Já. Com mais estrutura. É o maior artista desse país e um dos maiores do mundo. Com certeza. Do mundo. Roberto Carlos. Roberto é Roberto, né, bicho? Mas o que eu comento, entendeu? É o tamanho dele, né? Isso. E você vê, ele mudou agora, eu acho que 2, 3, 4 anos, não me lembro bem, de empresário. E eu vi o Dodi Serena fazendo um depoimento, deu um depoimento agora no final do ano passado, falando, se eu ainda fosse o empresário dele, ele não estaria fazendo tantos shows como ele está fazendo. O que é uma grande bobagem. O artista tem que ir aonde o público dele quer. Mas o Dodi deixou de ser empresário dele agora recente. Foi 2 anos. 2023, eu acho. Exatamente. E aí, realmente, depois disso, o Roberto tem feito mais shows na carreira dele e tal. E eu acho que o artista tem que ir aonde o povo quer, né? Sempre claro. Sim. Se ele tem o mesmo pique, se ele está no mesmo pique, está jovem ainda, que ele se sente jovem ainda, o importante é ele se sentir jovem. Às vezes eu fico olhando assim alguns artistas que tratam as pessoas assim de uma forma estranha pra caramba no aeroporto, assim. Eu acho isso muito estranho, porque aquelas pessoas é que compram os discos da pessoa, que faz a pessoa vender 1 milhão de cópias. São artistas despreparados, né, bicho? Então, esses artistas não nasceram para ser artista. Ele resolveu ser artista. Não então, nasceram para ser. Mas esses artistas vão sentir na pele, no dia que ele envelhecer, e que ninguém mais quiser dar um abraço nele, ninguém mais reconhecer ele passar nas ruas, e ninguém reconhecer ele. Aí ele vai sentir na pele. Aí ele vai sentir na pele, entendeu? A falta. Quantos abraços ele deixou de dar, quantos autógrafos ele deixou de dar, quantas fotos ele se negou a fazer. Aí é que ele vai sentir, entendeu? Essa questão do Roberto fazer mais shows hoje em dia, e não vou dizer isso achando que ele esteja com mais ou menos dinheiro, imagine eu falar isso, mas talvez, usando um termo muito usado por aí, não em relação a ele, mas tipo a fonte dos discos, né, da venda de 1 milhão de discos quando sair, isso não tem mais. Não.
E talvez, como essa fonte da venda dos discos, dos LPs, dos CDs, secou, ele precise fazer mais shows para manter É ruim a gente falar isso do cara, mas certamente a maneira que ele tem de fazer mais dinheiro, não estou dizendo com isso que ele precise desse dinheiro dos shows, mas ninguém não precisa de dinheiro, seja uma forma também dele manter. Deixa eu dizer uma coisa rapidinho. Você acabou de falar que Roberto hoje faz mais shows. Você sabe que Roberto hoje faz mais show porque você sabe pela internet. Antes, quando não tinha a internet, Roberto nunca deixou de fazer bastante show. Nunca. Hoje é ao contrário. Hoje ele não faz. Hoje é que ele não faz tanto show como antigamente, João. É o contrário. Hoje Roberto faz. No Rio de Janeiro. Não, ele faz no mundo inteiro. Sim, Evanei, mas olha só. É porque no Rio de Janeiro ele não tem tempo de fazer no Rio de Janeiro. Tudo bem, não tem agenda, não tem agenda. No passado, até alguns anos atrás, Roberto fazia uma data por ano. Não. Hoje em dia, você, no Rio de Janeiro. Sim. Hoje em dia, continua. Ele faz mais shows por ano. Eu acho que só no ano passado ele deve ter feito pelo menos umas 10 datas no Rio de Janeiro. O que não é ruim, é bacanérrimo. É porque ele não tem data, às vezes, para o Rio de Janeiro. Concordo, a não ser quando ele fazia aquela temporada no Canecão, que ele fazia uma semana. Isso aí naquela época. Mas Roberto sempre fez bastante show pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Mas hoje que se sabe muito dos artistas, do dia a dia dos artistas, por causa da internet. Pela rede social. Entende? Então, não é que ele faça mais show hoje. Ele, ao contrário, se você abrir a agenda do Rei, que eu vejo, né, que eu vejo sempre, toda hora, o Roberto faz de 8 a 12 shows por mês. Isso aí. Porra. Sabe o que é isso? Agora, 120 shows por ano. Exato. Agora, imagina na época daquela época. Ele fazia 30 shows por mês. E olha só, 25, 30 shows por mês. O cara tá com a idade e está no mesmo pique. E continua ali. No mesmo pique, graças a Deus. Eu acho que o importante disso tudo é que ele está aí. Claro que tem muito. Renan Grande, Roberto Carlos. Porra, que se dane. Não quero saber da tua ideia. Mas o cara continua sendo rei, ele continua sendo o cara louvado pela maioria. Começa a chegar final de ano, começa aquelas bobagens de o rei congelado, tirado da geladeira. Palhaçada. Uma bobajada. São imbecis que falam isso. Um cara que nunca se colocou nem de direita São nem de imbecis. esquerda, ficou a par de tudo isso, enquanto uns vão para um lado, outros vão para o outro. Ele nunca se definiu o que é uma eu acho um mérito dele nunca ter se envolvido em política. Nada. Pelo menos aos olhos do grande público, entendeu? Então é um cara que ele se mantém impávido. Claro que tem uns deslizes dele, como aconteceu no show no Rio de Janeiro ano passado. Isso. Ele dá uns porros em alguém da plateia. Por encher o saco dele. Enchendo o saco dele. Mas, porra, palco todo mundo sabe que palco é sagrado. Porra. Lá em Recife. Entendeu? Porra, daqui pra cá é da plateia, daqui pra lá. Tu quer bater papo, quer conversar, bater papo, falar merda, vai pro botequim, porra. Né? Vai pro botequim, não vai pro show. Exatamente, né? Porra. E o cara tava lá, Roberto, canta pra minha mãe, Roberto, manda rosa pra minha mãe, Roberto, não sei o quê. Saco, né? Aí encheu o saco, ele mandou, bicho. Cala a boca, caralho, porra. É isso aí. Mas, Evanei, vamos falar do show de segunda-feira. Fala um pouco do repertório. O que a gente vai ter na segunda-feira? Um show dedicado ao dia da Internacional da Mulher. Então, é um show que você faz há 14 anos, né? Há 13, acho que é 13 anos agora, 14 shows, porque no primeiro ano, que foi no ano de 2012 para agora, tem quantos anos? 2012, fala aí, 14? 12, 13. 13, né? 13. Então, nesses 13 anos, eu fiz 14 shows, porque é um por ano, Dia das Mulheres, porque o primeiro show que eu fiz no Rival foi no mês acho que foi em outubro. Primeiro show. Eu fui contratado para fazer um show no Rival. Depois me chamaram para fazer o dezembro. Né? Depois me chamaram para dezembro. Aí eu fiz no dia 12 do 12 do 12, acredita isso? 12 do 12 do 12. E aí o teatro botou uma orquestra de Nova Iguaçu com 30 músicos no palco e mais a minha banda. Porra, foi um show maravilhoso, a casa lotada. E vem fazendo shows, esse show por ano, Dia Internacional da Mulher. E há 2 anos, no ano retrasado, eu fiz o Elas Cantam com Carlos Evanei, onde eu levei Ellen de Lima, né? Um show maravilhoso com as cantoras e tal.
E ano passado eu fiz Carlos Evander interpreta o Rei, né? Interpreta as antigas do Rei. Carlos Evander interpreta as antigas do Rei. E esse ano agora, segunda-feira agora, volta às antigas do Rei 2. Por que as antigas do Rei? Detalhes não vai entrar, porque eu sempre canto. Emoções não vai entrar, porque eu sempre canto, eu e o Rei. Mulher Pequena, sempre canto. Nossa Senhora, sempre canto. Entende? Então, não vai entrar? Não, por quê? Porque eu vou fazendo esse show com as músicas mais antigas, aquelas que Roberto não canta e que eu não costumo também a cantar, e o pessoal pede muito para dar uma palhinha e sabe que no show não dá para dar essa palhinha. Senão vira, já viu, né? Vira canja toda hora, vira bilhetinho de garçom, né? Vira bilhetinho de garçom. Mas vai entrar, por exemplo, se você pretende saber quem eu sou, vai entrar. Se você pensar que vai fazer de mim, vai entrar. Uma boa fase, vai fase entrar. Boa. Como é que é? Se a vida inteira você esperou um grande amor, lembra? Né? E de triste até chorou, vai entrar, meu bem, vai entrar. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Quer mais? Quer mais, meu Deus? Nossa, tem tanta coisa, bicho. Nunca mais me fale assim. Alguém lembra disso? E deixe de chorar. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. Olha que maravilha. Não é, bicho? Coisa lá mesmo do fundo do baú. E aí vem outras coisas, vem a distância. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu vou cantar 2 canções do Nenel. Sem você, minhas noites são tão tristes. Eu troco a palavra. Vou sofrer, porque eu não falo a palavra verdadeira, né? Eu não falo. Vou sofrer. Não falo. Não me pega, não. Meu bem, então eu vou cantar também o Dia a Dia, que essa música, o Dia a Dia, foi feita no meu gravador, e eu vou levar o gravador que foi gravado ali. Eu acho que a rotina do dia a dia foi feita no meu gravador, e eu vou cantar com o Nenel presente. E tem uma coisa engraçada, você está citando músicas que a gente pode dizer não são o lado A do Roberto. O Roberto só tem lado A. Mas você está citando músicas que estariam no lado B dele. E são todas mas foram sucesso. Foram sucesso. Quer dizer, Roberto não gravou música. Roberto não gravou músicas. Ele gravou sucessos. Porque tudo que Roberto gravou virou sucesso. Que coisa, né? Que bacana, né, bicho? Isso. Até Coimbra, no álbum da Jovem Coimbra do Chopal, ainda és capital. Essas músicas sempre foram sucesso. Cara, ele gravou A Deusa da Minha Rua em 70, que acho que foi 71. Essa música através do Roberto. Pois é. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Você vê, o cara com 30 e poucos anos, o Rei, cantando uma coisa lá de trás. E ele gravou Negro do Gato, que todo mundo pensa que é dele. Não, é do Getúlio Coste. Getúlio Coste. Isso. Gravou vários. Gravou 14 músicas com o Roberto, Getúlio Coste. Foi quem mais gravou com o Roberto, foi Getúlio Coste. 14 músicas. Não, eu acho que pau a pau. Pau a pau. Carlos Escola, eu fiz vários shows com ele. Engraçado, todo mundo fala do Carlos Escola, né, bicho? Mas não fala do Maurício do Boc, né? Também não. É engraçado, né, bicho? Música, música tal, de Carlos Escola. Não é de Carlos Escola. Carlos Escola e Maurício do Boc. E outra coisa, Maurício do Boc é na frente. Depois que vem Carlos Escola. Entendeu? Isso é um erro gravíssimo. É a força da mídia. O Carlos Escola sempre foi metido a cantor, que essa que é a verdade. Ele sempre foi metido a cantor. Ele não era metido a cantor, sim, bicho. Isso é metido a cantor. Metido a cantor. Tem compositores que é metido a cantor. Ele não é cantor, ele é compositor, porra. Deixa o cantor gravar a música dele, deixa lá. E por isso que ele ficou nessa coisa de Carlos Escola, que é conhecidíssimo, né? Porque ele e Roberto gravou, então só falava de Carlos Escola. E as pessoas, assim, uma coisa que eu percebo, as pessoas que vão no show do Carlos Evander são pessoas que estão ligadas a ele.
Não adianta a gente querer sair daquela bolha. A bolha dele se confunde um pouco com a bolha do Roberto Carlos, que é imensa, porque as pessoas que gostam do Roberto há de gostar do Carlos Evanei. O Pedro Prisco comentando, faz de tudo para ser famoso e depois que fica, esquece dos fãs. Viram semideus, é em cima daquilo que a gente falou, Evanei.